do Gerson, que agora há pouquinho fez o seguinte post no Twitter. A gente vai mostrar e eu vou ler por aqui sobre o Varela com quem o Gerson brigou 3 dias atrás. De São Paulo, eu acho que vai ser uma final muito bonita para o futebol brasileiro. Projetaremos já essa final. Antes, aí a resposta do Varela. Obrigado pelo apoio, sempre tivemos uma boa amizade e os erros sempre nos ensinam. Agora é recuperar e voltar melhor. O Diego Braz, flamenguista doente lá de Comendador Soares, na Baixada Fluminense, está nos vendo e esperando para que a gente fale do Mengão. E vamos falar a partir do Gerson, que agora há pouquinho fez o seguinte post no Twitter. A gente vai mostrar e eu vou ler por aqui sobre o Varela com quem o Gerson brigou 3 dias atrás. Olha lá. Amigo e companheiro de trabalho Varela, como conversamos e nos entendemos pela manhã, os erros fazem parte de nós humanos. Certeza que sairemos ainda maiores e melhores de tudo isso. Estendo o nosso abraço de ontem por aqui. Que a sua recuperação da lesão no joelho seja breve e que esteja conosco o quanto antes. Seguimos em busca do bem coletivo pelo Flamengo. Melhor assim. Mas como a vitória vai bem, né, Mauro? Mas podia ter publicado logo depois que ele conversou, né? Antes do jogo mesmo e tal, para mostrar. Mas como a vitória funciona, né? E uma vitória que, diga-se de passagem, teve uma participação muito boa do Gerson. Ganhou o jogo, né? Ganhou com esse pênalti. Mas achei um jogo muito mais equilibrado do que no Morumbi. Eu achava que no Morumbi seria muito mais equilibrado o jogo, muito mais difícil, e para mim o São Paulo foi bem superior. Aí, no Maracanã, o Grêmio me surpreendeu positivamente. Claro. Precisava, já não tinha mais nada a perder, estava perdendo 2-0, foi para cima, tentou, mas é o fato. Vestiu a camisa, caiu de cabeça erguida, foi pro jogo, batalhou, criou oportunidade e o Flamengo, né, consegue a classificação porque aí nesse jogo competiu, brigou, se interessou, disputou, mas ainda não fez aquele jogo para mim brilhante não. Teve algumas chances, mas assim, o Gabigol bem abaixo do que pode jogar, né? Ele me surpreende na escalação, começa com o Pulgar e com o Vitor Hugo, ele que eu digo é o Sampaoli. Foi uma surpresa, eu não esperava o Pulgar com o Vitor Hugo como os dois. Jogo de mata-mata não se joga, se ganha, cara. Volantes. Pulgar fez um bom jogo, Vitor Hugo razoável. O Varela sai logo, tem que usar também o Mateuzinho. Felipe Luiz mais comedido, acho que o Flamengo pode jogar muito melhor. Mas quando vence, classifica, vem os comentários, muito legal, do Gerson postar. Espero que seja isso mesmo, e assim, se ele postou, eu acredito que conversou com o Varela, seria legal o Varela também ou dar uma entrevista ou postar alguma coisa, porque ele que tomou o soco, né? Então seria legal também ele falar, não, tá tudo bem, tá tudo resolvido. Acho que está sim, a vitória traz essa paz, essa tranquilidade, e é o Flamengo agora se preparar para aí sim, independente que falta muito tempo, mas é um jogo totalmente diferente. Com o jogo que o Flamengo jogou ontem, o São Paulo é superior. O São Paulo é favorito. Tô falando do jogo de ontem que o São Paulo fez e o jogo que o Flamengo fez. O São Paulo é o favorito. Agora tem muito tempo e aí o Flamengo, voltando a jogar o que pode, aí eu coloco o Flamengo como favorito. A gente já daqui a pouquinho vai projetar, embora, como disse o Zinho, falte bastante tempo, falte um mês para o primeiro jogo, que ainda nem sabemos onde será, Morumbi ou Maracanã. Vamos ter essa definição em pouco tempo, em breve. Pode quem jogou bola. E é o que vocês falavam agora há pouquinho, a gente não está insinuando que um time tenha sido beneficiado ou não. Muito provavelmente o Flamengo se classificaria do mesmo jeito. É que, os caras erram em profusão, Mauro. Não, claro. Uma rodada de Campeonato Brasileiro tem 4, 5 jogos com erro de arbitragem sempre. Eu gosto muito. Interferência. Eu gosto muito dos posicionamentos do Diego Lugano, eu acho que ele não fica em cima do muro e tal, mas quando o assunto é pênalti, eu tenho lá minhas ressalvas, porque o Lugano, ele fica desesperado com os pênaltis que acontecem hoje, mas muito em função disso. Ninguém jogou bola. A Renata Ruel, acho que falou isso também, os árbitros precisam jogar bola um pouquinho. Como é que é subir numa bola ali na defesa, no escanteio, assim, com o braço preso, colado?
sabe? E aí... E a falta de critério também, né? Total, é isso que precisa acontecer. Ontem eu estava vendo, acho que o Calçade no Linha, aí é uma coisa que eu também compartilho. Tem que botar o negócio, bateu na mão, é pênalti, pronto. Não interessa se foi intenção, bateu, aí o atacante vai começar a entrar na área e até procurar, assim, dar o toque no lateral. Se já não faz, né? Então, mas você tem uma regra. Você tem que ter uma regra definida, um procedimento. Essa na mão na área está completamente aberta. Não tem. Ninguém sabe direito o que Tudo vai aberto. acontecer. já fez, já mudou, Renato, já foi, já voltou. E Então o Renato, a própria FIFA não dá orientação. Ele tem exemplos. Eu sei que o Grêmio está ali na bronca e vai recorrer, vai protestar lá na CBF e tal, dando exemplos. Contra o Bahia eles tiveram um exemplo, que aí não foi pênalti. O Atlético Paranaense lá em 2019. O Grêmio tem uma série aí que ele já está elencando, eu acho que ele vai mandar tudo para lá. E muito é isso que o Renato, a gente às vezes acha até engraçado, curioso o jeitão do Renato, mas muito verdade, é que os caras não jogaram bola. Parece que não, mas não é só aqui no Brasil, sei. Mas mesmo, independentemente da regra, que lá não está escrito, se bateu, não bateu, aí você pode ter. Isso aí na Inglaterra talvez não fosse marcado pênalti. Não seria. Então aqui tem que ter uma orientação para esse tipo de lance. E aí sim, vem do CNM. Gente, esse negócio de antinatural é muito, não dá. Então, a orientação é o seguinte, bateu na mão em pênalti, não tem discussão. Mas isso é um absurdo. Mas cada hora vocês analisam de um jeito. Essa é porque o cara estava com o braço assim, da axila para cá, que não é ombro, não sei o que, a outra... Então não tem critério, fica acontecendo isso aí. Acho assim, ainda bem que, na minha opinião, o Grêmio não perdeu a classificação por causa disso. Né? Mas e se fosse? Olha o tamanho do prejuízo. O Grêmio perdeu com 2-0 que tomou em casa. Exatamente. E um vareio de bola. Não, exatamente. Aliás, curioso, né? Os melhores jogos do Grêmio contra o Flamengo, recentemente, foram, embora tenha perdido os dois, um de 3-0, foram no Maracanã. Porque... se ele jogasse o que jogou ontem lá no Sul, teria trazido um resultado muito diferente. Lá tomou um vareio mesmo, tomou um chocolate. Pois é. Não viu a bola. Por isso, assim, não saiu por causa disso. Mas pode sair, a gente vai ter uma final agora, né? Flamengo e São Paulo, um pênalti desse tão questionável e tal, pode decidir um título importantíssimo. Estou chegando à conclusão que o VAR só adianta em casos de agressão que passaram desapercebidas. Porque impedimento, às vezes, muitas vezes a gente fica na dúvida, mesmo com as tais linhas tracejadas. Pênalti, a gente sempre fica na dúvida, cada um continua tendo uma opinião diferente da outra pessoa que está analisando o mesmo lance. Então, serve para pouco. Você viu esse lance do Lucas aí, agora mostraram um outro ângulo que o VAR não tem. Ok, a gente acha que não, outro acha que sim, mas o corintiano pode falar, tá vendo? Pegou na mão sim, pegou, e aí o VAR não tinha essa imagem. Então, para que adiantou? Não estou dizendo que foi uma mão. A coisa continua aberta do mesmo jeito. Aí não dá. Ele veio para resolver esse tipo de problema e evitar ao máximo injustiças. Mas na medida que se marca um pênalti assim, que no futebol quem gosta, quem brincou um pouquinho não marca, aí fica difícil. Você pode causar uma grande injustiça, sim. Você tira um time de uma final por causa do lance desse que é ou tira ou coloca, questionável. Repente, eu coloco o outro, enfim. Jorge Sampaoli pede espaço para falar. Boa. Vai falar agora o técnico do Flamengo. Aí sim, vai falar o São Paulo, sim. Antes, o Varela, daqui a pouco a gente vai mostrar, tá? O Varela respondeu ao post do Gerson, daqui a pouco. O São Paulo, ele fala sempre do mesmo jeito, né? Perdendo ou ganhando, assim, o tom eu penso de voz que... dele... Sempre o mesmo tom, sempre a mesma batida. Eu entendo que... Vamos ver. Eu penso que... Yo tengo una forma de entrenar, de jugar, la cual Otimi está intentando, a veces puede, a veces no puede, por la transición que nosotros estamos teniendo en Flamengo después de una gran crisis antes de mi llegada. Entonces, puede suceder como no puede suceder, pero estamos intentando de todos los lugares. Estamos tratando de convencer a un grupo de futbolistas que juegue de una determinada manera. Y eso alguna vez lleva tiempo, alguna vez acontece rápido y a veces no acontece jamás. Além disso, não convenceu ainda. Não, ele não convenceu. Ele está querendo uma maneira, como ele diz, parece que ele quer impor aí uma maneira de jogar que, pelo que ele diz, não aconteceu ainda.
Zinho, pela tua cancha, te convenceu o abraço coletivo ali no final? Uma certa demonstração de, não sei se apoio é o termo certo, mas de que eles estão ao lado ali também do treinador, estão apoiando também o treinador, depois de dias tão turbulentos? Assim, eu entendo como uma questão dos atletas, os líderes, né? Que você vê nitidamente, né? Que o Arrascaeta chama todo mundo para ir lá para o banco, para comemorarem juntos, né? E trazer uma paz. Eu acho válido, acho O que ele tomou de tapa na careca? assim, mas eu O Gabigol eu deu não uns quero tapas dizer nele. que essa situação vá me dizer que ele tem um ambiente bom com todos os atletas. Porque o próprio Arrascaeta que fez o gol e veio agora ali para comemorar Olha o todo Gabigol. mundo, quando foi substituído no final de semana, foi embora para casa. Rapidamente. Ele, Everton Cebolinha, é o noticiário que circulou. Assim, é temperamento, é difícil, é um grupo muito grande, é um grupo de muitas estrelas, de vitoriosos, que já tem uma certa... um tempo de trabalho nesse clube, um espaço conquistado com muito mérito, e é o treinador que está chegando, e ele na entrevista coletiva, isso me convenceu o que ele falou. Não é o que ele quer ainda, e vem muito de acordo com o que eu achei do jogo. Fez um jogo de uma entrega maior, de uma disputa maior, mas ainda não é o Flamengo que a gente sabe que pode jogar muito melhor. De repente o Flamengo que jogou o primeiro jogo contra o Grêmio lá, aquela qualidade técnica. Isso precisa de tempo de treinamento, do treinador entender também que ele ama o modelo de treinar, ama o modelo de ajustar, mas que em certo momento ele pode se apaixonar pelo jeito que os jogadores sabem jogar, que os jogadores estão acostumados a jogar. E aí esse casamento acontecer, que para mim ainda não aconteceu. Esse gesto... A substituição óbvia não pode acontecer, né? Quem? Saiu o Gabigol, entrar Não. o Pedro, não pode acontecer. São Paulo? Ele tem 33 jogos no Flamengo, 33 escalações diferentes. Nesse caso, você acha que é birra pelo que aconteceu com o Pedro ou pela essência do São Paulo mesmo de nunca fazer a substituição óbvia? Às vezes o São Paulo pensa muito diferente do que a gente pensa. Por exemplo, quando ele tira um centroavante ontem, ele abriu um jogador pelo lado do campo, ele começou a deixar a bola muito mais com o time do Grêmio. Ele tomou pressão. E começou a deixar a bola com o time do Grêmio. Ele percebe isso como o Zinho brilhantemente. E depois o que ele fez? Você sabe que eu sou muito fã do Zinho, né? Ele tirou o Bruno Henrique e bota o Pedro. Tirou o Bruno Henrique para botar o Pedro. Ele percebeu que fez errado. Ele percebeu. O que ele queria era ter mais posse de bola no meio campo com a Arrascaeta para liberar 2 homens de beirada entrando em diagonal. Ele viu que não deu para fazer, ele tirou. Ele já começa o jogo com o Bruno Henrique como centroavante, outra vez, abrindo o corredor para o Gerson. O Bruno Henrique foi jogar de centroavante de novo ontem. E o Bruno Henrique, eu acho um desperdício, hein? Sim. Acho um desperdício. Ter a explosão, a velocidade, a qualidade de chegada ofensiva do Bruno Henrique, eu acho que você tem que aproveitar melhor o lado do campo com ele. Se for para usar por dentro, você tem outro jogador, que é o Pedro. Né? Aí o Zinho, de maneira brilhante, interpretou, como eu também interpretei, de que forma? Errou na primeira, vou consertar rapidinho que eu perdi toda... Os volantes estão jogando tranquilos, os zagueiros estão saindo, e aí eu vou perder o meio campo também. Aí, pumba, botou o Pedro. Entendeu? Percebeu que estava dando conforto para o time do Grêmio. O Grêmio poderia crescer no jogo, e como cresceu nos momentos. Mas aí é o Sampaoli, ele pensa diferente do que a gente pensa. A gente pode pensar um jogo assim, ele pensa um jogo diferente. Tanto que ele muda toda a partida do Flamengo. Muda, e a gente vai... Eu acho que vamos continuar com dificuldade. Eu achei que o Alan ia ser titular dele. Tá? Aí ontem, quando sai o Gabigol ali, primeiro entra o Thiago Maia. Depois vai entrar o Alan lá na frente junto com o Pedro. Na verdade, seja dita, o Alan ainda não mostrou futebol no Flamengo. Então, não é o cara ainda. Tá na mas fase aí final, ele muda voltou toda hora. numa cirurgia séria, né? Mas assim... Ele... E novamente, Falta um mês Nezinho, aí. Vamos ver o que vai acontecer nesse mês. O Pulgar dá uma balanceada boa no time, né? Faz o time ficar Entrou mais bem. equilibrado. Não fica, Zinho? Ele gosta, hein? São Paulo Jogou gosta. bem ontem.
Ele ganhou muita rodagem, muita moral com o Sampaoli, até entrou muito bem, vinha jogando bem. O torcedor olha um pouco atravessado para o Thiago Maia, que eu não concordo. Acho o Thiago Maia muito bom jogador. Tem agora o Ala. Nesse setor, ele está muito bem servido. E se ele até mescla, eu acho até uma boa, porque o nível não cai tanto e ele tem todos os jogadores inteiros, né? O problema é do meio para frente, né? Porque muda muito. Ontem o Everton Ribeiro nem no jogo entrou. Sim. Cebolinha nunca mais Aí é entrou. uma postura diferente, é um baita de um profissional. Fez postagem, elogiou, tá junto, bem bacana. E é um cara que até agora a diretoria não chamou para renovar. Me leva a crer que de repente não está nos planos. Acho um desperdício. O Everton Ribeiro ainda é um cara muito útil, muito importante para o elenco em todos os sentidos. Mas cada treinador tem o seu gosto. O gosto do Sampaoli, eu acho que o Pulgar inteiro, bem fisicamente, para ele, nesse momento, não sei, né? A gente fala isso do Sampaoli, daqui a pouco ele já faz outra coisa, né? Então é difícil, é muito difícil analisar, porque é um cara diferente, é muito bom treinador, mas é um cara com uma estratégia e um modelo e uma gestão de elenco diferente do que a gente está acostumado. Agora, como ele falou, uma hora dá certo, uma hora não dá certo, só que a nação rubro-negra perdeu todos os títulos no ano. Tem que dar certo contra o São Paulo, que se não der vai sobrar para ele. Vai sobrar para ele. E para a diretoria, Marcos Braz falou sobre os últimos acontecimentos do Flamengo ainda ontem no Maracanã. Diga lá, Braz. Posição dos jogadores. Os jogadores acham e têm a certeza que foi evidente que isso não deveria ter acontecido, mas foi disputa de bola, o treino bem acirrado, foi isso que aconteceu. Minha posição é dos jogadores. Por enquanto, não. Por enquanto, a gente vai comemorar a classificação, mais uma classificação de um para uma decisão de um título importantíssimo. Eu acho que um título nacional que tem uma importância financeira muito grande, que tem uma importância para o clube também muito grande. Vaga na Libertadores direto, não que a gente esteja preocupado com alguma outra situação, não é isso, mas ela te proporciona muita coisa. Isso que interessa, é treinar e ter o Flamengo treinado para esses próximos 30 dias aí, para a gente ter uma final aí. Vai ser uma final bonita, uma final contra um clube que é histórico, um clube da história de São Paulo. Eu acho que vai ser uma final muito bonita para o futebol brasileiro. Projetaremos já essa final. Antes, aí a resposta do Varela. Obrigado pelo apoio, sempre tivemos uma boa amizade e os erros sempre nos ensinam. Agora é recuperar e voltar melhor. Vamos com tudo. Aí a resposta do Varela, que viveu 3 dias aí de total inferno astral, né? Nariz fraturado e joelho lesionado. E o Braz ali... Não, mas agora sim, desculpa, Mauro, mas agora sim, legal. Legal o Varela também responder, perfeito. Aí eu acredito, hein? Aí é jogador com jogador, um trocando ideia com o outro e mostrando pro torcedor que eles se acertaram lá dentro. Aí eu acho legal. O Braz ali no meio da entrevista fala, por enquanto não. Para quem não pegou a entrevista toda, aquele por enquanto não é porque a pergunta era o seguinte, eles serão multados? Aí ele fala, por enquanto não, porque os jogadores decidiram isso. Ou seja, os jogadores é que estão decidindo mesmo lá, não é a diretoria. Entendeu? Eles decidiram que não tem que multar, então não vai multar. Eles decidiram que foi uma disputa de bola. Então, ainda mais depois hoje dessas postagens, eu acho que não serão multados. Mas não quer dizer que quem já foi multado não vá falar, mas por que eles não? Ok, foi disputa, foi isso, mas foi um nariz quebrado, e daí? Não vai acontecer nada? Eu faltei no treino, fui multado, eu fui suspenso. Os caras não foram suspensos, porque precisavam deles ontem, né? O Flamengo precisava do lateral direito, no final uma multa tinha que ter. Oi? Oi, Zico? Uma multa tinha que ter. Então, pois Uma multa tinha que ter, até por coerência. Suspensão eu sou contra, como fui contra a do Pedro também, porque acho que você prejudica o patrimônio, você prejudica o seu time ao tirar. Ia tirar o Gerson fez um baita do jogo ontem,
Fez um baita jogo. E lateral não tinha nem para colocar. Lateral quase. não tinha, acabou precisando colocar lá, né? O menino depois Mateuzinho. de tanto, acho que não jogava desde Entrou bem março, também. Acabou voltando, entrando ontem, o Mateuzinho, mas enfim. Então você não vai prejudicar o Flamengo tirando o Gerson. Mas multar, eu acho que tem que multar. Daqui a exatamente